Você desperta lentamente em uma pequena câmara úmida no andar térreo de um edifício de madeira e pedra que se inclina levemente para um lado, suas vigas já desgastadas por décadas de chuva e uso. E a primeira sensação que registra é o frio penetrante que se infiltrou através do cobertor fino de lã áspera durante a noite. Um frio que vem tanto do ar externo quanto das pedras do chão onde você dorme sobre um colchão de palha que há muito tempo perdeu qualquer capacidade de isolar ou acolchoar. E você permanece imóvel por alguns instantes, seus olhos ainda fechados, ouvindo os sons da cidade que já começou a despertar lá fora. O ranger de carroças de madeira sobre as pedras irregulares das ruas. Vozes distantes de vendedores começando a anunciar seus produtos. O latido ocasional de cães vadios que vagueiam pelas vielas procurando por comida. E também há sons mais próximos, o farfalhar de ratos correndo nas paredes ao seu redor, aquele som arranhado e persistente de pequenas garras sobre madeira que se tornou tão constante em sua vida que você mal o registra conscientemente. É apenas parte do tecido sonoro permanente de sua existência neste ano de 1350, quando Paris está mergulhada no meio da grande pestilência que já matou tantos que as igrejas não conseguem mais enterrar todos os mortos com cerimônias apropriadas. A luz que entra pela única janela estreita de sua câmara é cinza e fraca, filtrada através de um pedaço de linho oleado que serve como proteção imperfeita contra o vento e a chuva, e aos poucos você abre os olhos, piscando contra a claridade mesmo tênue, e a primeira coisa que vê é o teto baixo de vigas escurecidas pela fumaça de incontáveis fogueiras pequenas acesas ao longo dos anos, e há manchas de umidade nas madeiras, padrões irregulares que você já memorizou simplesmente por tê-los visto tantas manhãs consecutivas. E você move lentamente os dedos dos pés dentro de suas meias de lã, que estão úmidas e rígidas, sentindo a rigidez articular que sempre acompanha o despertar após uma noite dormindo sobre pedra fria. E você flexiona seus tornozelos, depois seus joelhos, pequenos movimentos que trazem gradualmente circulação de volta aos seus membros, e então você coloca as mãos espalmadas sobre a palha áspera ao seu lado e se ergue lentamente até ficar sentado, deixando o cobertor deslizar de seus ombros, e imediatamente o ar frio da manhã toca sua camisa de linho que está amarrotada e manchada de suor seco e sujeira acumulada, porque banhos são raros e água limpa é preciosa demais para ser desperdiçada em limpeza pessoal, quando há tantas outras necessidades mais urgentes. Você permanece sentado por um momento, simplesmente respirando, e o ar que entra em seus pulmões carrega múltiplas camadas de odores. Há o cheiro de umidade e mofo que permeia todas as estruturas desta cidade antiga. E há o cheiro de fumaça de lenha que sobe de lareiras e fornos por toda parte. E também há o cheiro persistente de esgoto e dejetos orgânicos que se acumulam nas ruas porque não há sistema adequado de remoção. E misturado com tudo isso, há um odor adocicado e nauseante que você aprendeu a reconhecer como o cheiro da morte. Corpos em decomposição que não foram removidos rápido o suficiente, pessoas que sucumbiram à peste durante a noite e que agora esperam em suas casas ou mesmo nas ruas por alguém com coragem suficiente para carregá-los até as valas comuns fora das muralhas da cidade, e você inala profundamente, apesar desses cheiros, porque seus pulmões precisam de ar,
e seu corpo já se acostumou tanto com esses odores que eles são simplesmente o cheiro normal de estar vivo em Paris neste momento da história. E você tosse uma vez, uma tosse seca que raspa sua garganta, expelindo um pouco do muco escuro que se acumula durante a noite de respirar ar carregado de fumaça e poeira. Você se levanta completamente agora, seus pés descalços tocando as pedras geladas do chão, e você caminha os poucos passos até onde suas botas de couro estão encostadas contra a parede. Botas velhas e gastas com solas que foram remendadas múltiplas vezes, mas que ainda desenvolvem furos novos regularmente, e você as calça lentamente, primeiro enfiando um pé e depois o outro, puxando o couro rígido sobre seus tornozelos, e o interior das botas está úmido do suor do dia anterior, que nunca seca completamente, porque não há tempo ou oportunidade para deixá-las ao sol. E a sensação é desconfortável, mas familiar. Apenas mais uma pequena aflição física que você aceita sem reclamação, porque há aflições muito maiores no mundo ao redor. E então você amarra os cordões de couro que mantêm as botas fechadas, seus dedos trabalhando automaticamente através dos nós mesmo, enquanto sua mente ainda está parcialmente adormecida, e quando você termina de amarrar as botas, você fica parado por um momento, simplesmente sentindo seu corpo ajustar-se à posição vertical, sua coluna ereta depois de horas curvada no sono. Cada vértebra encontrando seu lugar, pequenos estalos e sensações de tensão percorrendo suas costas. Há uma pequena mesa de madeira áspera em um canto da câmara onde você mantém seus poucos pertences, e sobre ela está uma bacia de cerâmica rachada contendo água que foi deixada ali na noite anterior. Água que agora está gelada e tem uma película fina na superfície, e você mergulha suas mãos nessa água, sentindo o choque do frio contra sua pele. E você levanta a água em suas mãos em concha e a leva ao rosto, lavando seus olhos, suas bochechas, esfregando a água sobre seu pescoço, e ela escorre por sua camisa e goteja de volta na bacia. E o processo de lavar é rápido e funcional. Não há luxo de água quente ou sabão de qualidade, apenas este gesto mínimo de higiene, que é mais ritual do que efetivo, uma marcação da transição entre sono e vigília. E então você seca seu rosto em um pedaço de pano que pende de um gancho na parede, um tecido que já foi branco, mas agora é de um cinza indefinido, manchado de uso. E você pode sentir a textura áspera do linho contra sua pele, enquanto remove a umidade. Você veste suas roupas de trabalho por cima da camisa de dormir, primeiro as calças de lã grossa, que são mantidas no lugar por um cordão amarrado na cintura, e então uma túnica mais pesada que cai até seus joelhos, feita de lã que foi tingida de um marrom escuro para não mostrar sujeira tão facilmente, e você ajusta um cinto de couro ao redor da cintura, onde pendura os instrumentos de seu ofício, um pequeno saco de couro para guardar os ratos capturados, e também uma faca curta, que serve múltiplos propósitos, tanto para defesa pessoal quanto para despachar ratos quando necessário. E então, você pega seu chapéu de feltro que ajuda a proteger sua cabeça quando você precisa se agachar em espaços baixos. E você está vestido agora, preparado para mais um dia de trabalho que será muito similar aos dias que vieram antes e aos que virão depois. Uma rotina de caçar ratos pelas ruas e esgotos e porões de Paris. Um trabalho que poucos querem fazer, mas que alguém precisa fazer, porque os ratos são portadores da peste. Embora nesta época as pessoas não entendam completamente a conexão entre os ratos e a doença, apenas sabem que onde há muitos ratos, há mais chances de peste. E então, caçadores de ratos são contratados pela cidade e por cidadãos individuais para reduzir as populações desses animais.
Você sai de sua câmara pequena e entra na rua estreita, fechando a porta de madeira pesada atrás de você, e imediatamente você está imerso no movimento e barulho da cidade despertando. Há pessoas caminhando em ambas as direções, a maioria usando túnicas simples e capuzes para se proteger do frio da manhã, e alguns têm panos amarrados sobre suas bocas e narizes, porque acreditam que isso pode protegê-los dos vapores malignos que supostamente carregam a peste, e você se junta ao fluxo de pedestres, caminhando lentamente pela rua que é pavimentada irregularmente com pedras que se tornaram lisas e escorregadias pelo uso de séculos, e há buracos e depressões onde pedras foram deslocadas ou simplesmente se desintegraram. E você precisa observar cuidadosamente onde pisa para evitar torcer um tornozelo. E ao longo de ambos os lados da rua, há edifícios de madeira e pedra que se inclinam uns sobre os outros, seus andares superiores, projetando-se sobre a rua, criando uma sensação de claustrofobia, bloqueando grande parte da luz do céu já nublado. E há lojas no nível térreo de muitos edifícios, padeiros e açougueiros e ferreiros. E você pode ver fumaça saindo de chaminés e ouvir o som de martelos batendo em metal e vozes chamando. Você caminha por várias ruas, descendo gradualmente em direção às margens do Sena, porque é lá perto do rio que os ratos são mais numerosos, atraídos pela combinação de água e lixo orgânico que se acumula. E à medida que você desce, as ruas ficam mais estreitas e as edificações mais antigas e degradadas, e há mais água estagnada e lama nas ruas aqui, porque o terreno não drena adequadamente e você pisa cuidadosamente através das poças escuras, cujo conteúdo você prefere não examinar muito de perto. E, eventualmente, você alcança uma área próxima às docas, onde há armazéns de madeira e pequenas tabernas que servem marinheiros e trabalhadores portuários. E é aqui que você frequentemente começa seu trabalho do dia, porque os armazéns são particularmente infestados de ratos que vêm para roer os grãos e outros alimentos armazenados, e você conhece os proprietários desses armazéns, homens que pagam pequenas quantias de moedas por cada rato que você consegue capturar e remover. Você entra em um dos armazéns através de uma porta lateral, a madeira da porta tão gasta que rangeu alto ao ser empurrada, e dentro o espaço é escuro e empoeirado, iluminado apenas por fendas de luz que entram através de rachaduras nas paredes de madeira, e há pilhas de sacos de grãos empilhados até o teto, criando corredores estreitos entre eles. E você pode ouvir imediatamente o farfalhar dos ratos, aquele som constante de movimento rápido, e você se agacha lentamente, seus olhos ajustando-se à escuridão, e você observa, esperando pacientemente até que vê um rato emergir de trás de um saco, uma criatura marrom escura do tamanho de sua mão, seu focinho se movendo constantemente enquanto fareja o ar. E você permanece completamente imóvel, respirando devagar e silenciosamente, porque os ratos são criaturas nervosas que fogem ao menor movimento brusco, e você espera até que o rato se afasta um pouco mais de seu esconderijo, ficando exposto no espaço aberto entre os sacos. E então você se move com velocidade surpreendente, sua mão disparando para frente e fechando-se ao redor do corpo do rato antes que ele possa reagir. O rato se debate em sua mão, suas pequenas garras arranhando sua pele e sua cauda chicoteando de um lado para outro, e você pode sentir seu corpo quente e pulsante, seu coração batendo rapidamente em pânico,
E você precisa segurar firmemente, mas não tão firmemente a ponto de esmagá-lo, porque ratos vivos valem mais do que mortos para certos propósitos. Algumas pessoas os compram para usar em experimentos ou simplesmente para matar como entretenimento. E então você transfere o rato rapidamente para seu saco de couro, enfiando-o através da abertura e fechando-a rapidamente antes que ele possa escapar. E você pode sentir o rato continuando a se debater dentro do saco, batendo contra o couro, e você amarra o saco firmemente em seu cinto e então retorna à caça. Porque um rato não é suficiente. Você precisa capturar dezenas deles ao longo do dia para ganhar salário suficiente para comprar pão e pagar pelo aluguel de sua câmara pequena. E então você se agacha novamente entre os sacos de grãos, observando e esperando pelo próximo rato aparecer. O trabalho continua por horas, um padrão repetitivo de observar, esperar, mover-se rapidamente, capturar e então repetir, e gradualmente seu saco fica mais pesado à medida que mais ratos são adicionados. E você pode sentir o movimento deles dentro do saco, corpos se contorcendo uns contra os outros, e ocasionalmente um rato consegue morder através do couro fino, e você precisa agir rapidamente para evitar que escape, capturando-o novamente e transferindo-o para uma parte diferente do saco, onde o couro ainda está intacto, e suas mãos acumulam pequenos arranhões e mordidas, marcas vermelhas que ocasionalmente sangram levemente, mas você aprendeu a ignorar essas pequenas feridas porque elas são parte inevitável do trabalho. E você sabe que precisa limpá-las eventualmente com vinho ou vinagre para prevenir infecção. Mas por agora, você simplesmente continua trabalhando, porque quanto mais ratos você captura, mais você ganha. E parar para tratar de feridas menores seria desperdiçar tempo valioso. Eventualmente você deixa o armazém, seu saco agora contendo talvez 10 ou 12 ratos, e você caminha pelas ruas em direção a outra área conhecida por infestação. Desta vez os esgotos abertos que correm ao longo de algumas ruas, canais rasos onde água suja e dejetos fluem lentamente em direção ao rio. E nestas áreas, os ratos são ainda mais numerosos, mas também mais difíceis de capturar, porque eles têm mais rotas de fuga. E você se agacha ao lado de um dos canais de esgoto, observando a superfície escura da água, onde ocasionalmente você vê um rato nadando ou correndo ao longo das bordas. E você espera pacientemente e, eventualmente, um rato grande emerge de um buraco na parede de pedra que margeia o canal. E você se move rapidamente, sua mão mergulhando e agarrando o rato pela parte de trás do pescoço, uma técnica que você aperfeiçoou ao longo de meses de prática. E o rato guincha alto, um som agudo e penetrante, mas você mantém seu gripe firme enquanto o transfere para o saco. O sol está mais alto no céu agora, embora seja difícil dizer a hora exata, porque o céu permanece nublado e a luz é difusa, mas você sabe pela sensação de fome crescente em seu estômago que está se aproximando do meio-dia. E você decide fazer uma pausa para comer algo. E então você caminha até uma pequena taverna que você conhece, um estabelecimento escuro e fumacento, onde o dono vende pão duro e cerveja fraca por preços que você pode pagar. E você entra e encontra um lugar em um banco longo de madeira. E você coloca seu saco de ratos aos seus pés, onde você pode vigiá-lo. Porque há sempre o risco de alguém tentar roubar seu trabalho. E um servo traz pão e uma caneca de cerveja. E você come lentamente, mastigando completamente o pão que é denso e seco, e precisa ser embebido na cerveja para ser engolido confortavelmente. E ao redor de você há outros. Trabalhadores também fazendo uma pausa, homens com rostos cansados e roupas sujas, todos executando os vários trabalhos necessários para manter uma cidade funcionando, e há conversas em vozes baixas, discussões sobre a peste,
Quantos morreram na noite anterior? Quais ruas estão sendo evitadas porque há muitos doentes lá? E você ouve essas conversas sem participar muito, apenas absorvendo as informações enquanto come. Depois de comer, você retorna às ruas e continua seu trabalho. E a tarde passa de maneira similar à manhã, um processo contínuo de procurar, observar, capturar e repetir. E você se move através de diferentes áreas da cidade, conhecendo os lugares onde os ratos são mais abundantes, os porões úmidos de edifícios velhos, as áreas próximas aos mercados onde restos de comida se acumulam, os becos estreitos entre construções onde lixo é jogado e esquecido. E em cada um desses lugares você aplica as mesmas técnicas, a mesma paciência, os mesmos movimentos rápidos e precisos que desenvolveu através da experiência repetida, e gradualmente seu saco fica cada vez mais pesado e mais ativo com o movimento dos ratos capturados, e você pode sentir o peso puxando em seu cinto, e ocasionalmente você precisa ajustar como o saco está amarrado para distribuir melhor o peso e evitar que os ratos consigam morder através do couro em qualquer ponto específico. Há um momento no meio da tarde quando você está trabalhando em um porão particularmente escuro e úmido, agachado entre barris velhos e pilhas de madeira apodrecida, e você ouve um som diferente, não o farfalhar usual de ratos, mas algo maior, e você fica imóvel, todos os seus sentidos alertas, e então você vê emergir das sombras um rato que é significativamente maior do que os normais, quase do tamanho de um gato pequeno, uma criatura que claramente tem vivido bem e crescido forte neste ambiente rico em comida. E você sabe que capturar um rato deste tamanho seria particularmente valioso, porque há pessoas que pagam prêmios por espécimes, especialmente grandes, seja para exibição ou para outros propósitos. E então você se prepara cuidadosamente, posicionando-se de forma que possa bloquear as rotas de fuga mais óbvias. E você espera até que o rato grande está em uma posição favorável. E então você se move, mas desta vez o rato é mais rápido e mais esperto do que os menores, e ele evita sua primeira tentativa de captura e corre em direção a um buraco na parede. Você se move rapidamente atrás dele, esticando seu corpo através do espaço apertado entre barris, e sua mão alcança o buraco na parede logo depois do rato, e você sente suas garras tocando a cauda do animal. E você agarra firmemente e puxa, e o rato resiste, suas garras fincadas em algo dentro do buraco. Mas você puxa mais forte, usando ambas as mãos agora, e gradualmente você consegue arrastar o rato grande para fora, e ele se vira e tenta morder sua mão, suas mandíbulas se abrindo para revelar dentes amarelos afiados, e você precisa reajustar rapidamente seu gripe, segurando-o pela parte de trás do pescoço, onde ele não pode alcançá-lo com seus dentes. E o rato se debate violentamente, muito mais forte do que os ratos menores, seu corpo se contorcendo e seus pés arranhando o ar. Mas você mantém seu gripe firme, e eventualmente você consegue forçá-lo para dentro do saco, embora seja uma luta. E quando você finalmente fecha o saco, você está respirando pesadamente do esforço, e você pode sentir seu coração batendo forte em seu peito, e há uma nova mordida em seu antebraço, onde o rato conseguiu alcançar com seus dentes por um momento, e sangue está escorrendo lentamente da ferida, manchando sua manga. Mas você simplesmente aperta o tecido ao redor da mordida para estancar o sangramento e continua com seu trabalho. O dia avança lentamente em direção ao fim da tarde, e a luz que entra pelas janelas e portas está gradualmente ficando mais fraca e mais dourada,
indicando que o sol está descendo em direção ao horizonte e você sabe que em breve será hora de parar de caçar e levar seus ratos capturados para os compradores que os aceitarão em troca de moedas. E então você faz uma última ronda por algumas de suas áreas mais produtivas, capturando mais alguns ratos para completar a carga do dia. E quando seu saco está tão cheio que você literalmente não pode adicionar mais nenhum rato sem arriscar que o couro se rasgue completamente, você decide que é suficiente. E você começa a caminhar em direção ao mercado, onde os compradores de ratos mantêm suas operações. Homens que compram ratos vivos e mortos para vários propósitos. Alguns para alimentar animais de caça mantidos pela nobreza, outros para uso em competições, onde cães são soltos para matar tantos ratos quanto possível, enquanto apostadores observam e fazem suas apostas. Você caminha pelas ruas com seu saco pesado de ratos batendo contra sua perna a cada passo, e você pode sentir o peso puxando em seu ombro e costas. E suas pernas estão cansadas de horas andando e agachando e se movendo através de espaços apertados. E a dor em suas articulações e músculos, aquela dor profunda que vem de trabalho físico repetitivo executado em condições difíceis. E você passa por pessoas que olham para você e seu saco se movendo com um misto de nojo e algo que pode ser respeito, porque embora o trabalho de caçador de ratos seja considerado baixo e sujo, também é reconhecido como necessário e até corajoso em um tempo quando os ratos são associados com a morte e a doença. E você mantém seus olhos focados à frente, não fazendo contato visual com ninguém, apenas caminhando constantemente em direção ao seu destino. E, eventualmente, você chega ao mercado, que nesta hora do dia está começando a se esvaziar, vendedores embalando seus produtos não vendidos, clientes dispersando para suas casas antes que a escuridão complete desça. Você encontra o comprador de ratos que você conhece, um homem magro de meia-idade, com dedos longos e olhos que nunca parecem piscar. E ele examina seu saco sem abri-lo completamente, apenas soltando a amarração o suficiente para espiar dentro e fazer uma estimativa aproximada de quantos ratos há e em que condição eles estão. E então ele oferece um preço. Um número de moedas de cobre que é menos do que você esperava, mas ainda assim aceitável, porque você sabe que negociar muito agressivamente pode resultar em ele simplesmente recusar a compra inteira. E então você aceita com um aceno de cabeça e ele conta as moedas em sua palma, pequenos discos de metal que são gastos e irregulares. E você os guarda cuidadosamente em uma bolsa de couro que mantém escondida sob sua túnica. E então você entrega o saco de ratos, sentindo alívio imediato quando o peso é removido de seu ombro, e o comprador leva o saco para a parte de trás de sua banca, onde você pode ouvir os ratos sendo despejados em uma gaiola maior, seus guinchos agudos misturando-se com os sons de outros ratos já capturados. Com as moedas do dia seguras em sua bolsa, você caminha pelas ruas agora quase desertas, porque a maioria das pessoas se retira para dentro quando a noite cai, tanto por medo de criminosos quanto por medo dos vapores noturnos que são acreditados carregar doenças. E você para em uma padaria que ainda está aberta, comprando um naco de pão para sua ceia e para o de jejum do próximo dia, e o pão é duro e denso, mas ainda fresco o suficiente. E você o guarda sob seu braço enquanto continua caminhando. E também você compra um pequeno pedaço de queijo de um vendedor que está fechando sua banca. E então você tem comida suficiente para hoje e amanhã. E o resto das moedas precisa ser economizado para o aluguel e para os dias inevitáveis, quando você não conseguirá capturar ratos suficientes ou quando estará doente demais para trabalhar. Você
Retorna à sua câmara pequena enquanto as últimas luzes do dia desaparecem completamente do céu, substituídas pela escuridão de uma noite sem lua, porque as nuvens que cobriram o céu durante o dia agora bloqueiam qualquer luz celestial, e as ruas estão escuras exceto por luz ocasional vazando de janelas e portas. E você navega principalmente pela memória, seus pés conhecendo o caminho através das ruas familiares. E eventualmente você alcança seu edifício e sobe os degraus gastos até sua porta, e você entra e fecha a porta atrás de você, e imediatamente há uma sensação de alívio. Estar dentro, estar relativamente seguro, estar finalmente capaz de parar de se mover e trabalhar, e você acende uma vela pequena, uma das poucas que você possui, usando pederneira e aço para criar faíscas até que o pavio pegue, e a luz fraca e tremulante preenche a câmara, criando sombras que dançam nas paredes. Você senta-se em seu colchão de palha e remove suas botas, sentindo alívio imediato quando seus pés são liberados do couro apertado e úmido, e você massageia seus pés, sentindo as bolhas que se formaram e os músculos doloridos. E então você come seu pão e queijo lentamente, mastigando completamente, saboreando cada mordida, porque você não sabe ao certo quando terá outra refeição adequada, e você bebe água de uma jarra de cerâmica que mantém cheia de água do poço público, e a água tem gosto levemente mineral, e não é particularmente fresca, mas é líquida, e isso é o que importa. E após comer, você examina as mordidas e arranhões em suas mãos e braços, contando talvez 10 ou 12 feridas novas do dia. Algumas apenas arranhões superficiais, mas outras são mordidas mais profundas que ainda estão sangrando levemente, e você pega um pedaço de pano limpo e o embebe em vinho barato que você mantém especificamente para este propósito, e você limpa cada ferida, sentindo a ardência do álcool contra a carne machucada, mas você sabe que isso ajuda a prevenir que as feridas apodreçam e causem febre. Você apaga a vela para economizá-la, soprando suavemente até que a chama se extingue, e a câmara mergulha em escuridão quase completa, apenas a luz mais fraca entrando pela janela coberta, e você se deita em seu colchão e puxa o cobertor fino sobre você, e imediatamente você pode sentir a exaustão profunda do dia se instalando em seus ossos, aquela fadiga completa que vem de muitas horas de trabalho físico em condições difíceis, e você fecha seus olhos e tenta relaxar, mas seu corpo ainda está tenso, músculos contraídos de todo o agachar e esticar e mover rápido, e você conscientemente tenta relaxar cada parte, começando com seus pés e subindo através de suas pernas, suas costas, seus ombros, seus braços, e gradualmente a tensão diminui, e você pode sentir seu corpo afundando mais profundamente no colchão de palha, e seus pensamentos começam a se fragmentar e vagar, imagens do dia passando através de sua mente, ratos correndo, suas próprias mãos se movendo, as ruas escuras de Paris, e então esses pensamentos também começam a se dissolver em nada, e você está deslizando em direção ao sono, aquela fronteira nebulosa entre consciência e inconsciência, e você ouve os sons distantes da cidade à noite, vozes ocasionais, o latido de um cão, e mais perto o farfalhar de ratos nas paredes ao seu redor, aquele som que é tão constante que se tornou quase como silêncio, e você pensa brevemente que amanhã terá que fazer tudo novamente, acordar e vestir-se e sair para caçar ratos através de armazéns e esgotos e porões, capturando-os um por um, acumulando mordidas e arranhões, carregando o saco pesado através das ruas, vendendo sua captura por moedas que mal são suficientes para sobreviver, e então repetir no dia seguinte,
e no dia depois desse, até que eventualmente a peste o pegue como pegou tantos outros, ou até que seu corpo simplesmente se desgaste do trabalho constante e das condições difíceis. Mas essas são preocupações para outro momento, e por agora você simplesmente precisa dormir, precisa descansar o que puder antes que o ciclo recomece. E então você para de pensar completamente, deixando a escuridão e o silêncio o envolverem, e sua respiração se aprofunda e desacelera, e você está dormindo agora, profundamente e sem sonhos, seu corpo aproveitando estas poucas horas para se reparar e se preparar para mais um dia idêntico, e a cidade de Paris também. Dorme ao redor de você, uma cidade assolada pela peste, cheia de morte e sofrimento, mas também cheia de vida, continuando porque precisa continuar. Pessoas como você executando os trabalhos necessários, mesmo os mais sujos e perigosos, e você dorme e descansa e esquece por um tempo.